Olá, amados, paz e bem, eu sou Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana. Lições bíblicas da editora CPAD Classe de Jovens, segundo trimestre de 2022. Como você sabe, nós estamos estudando na classe de jovens nesse segundo trimestre sobre tentações. E a lição de hoje é a lição de número 6, o assunto da lição, olhando para a direção errada. E nós iremos estudar sobre o rei Davi, os seus pecados específicos, é claro, que é o adultério com Batseba e o assassinato do esposo de Batseba, Urias. Então, fique aqui conosco para nós aprendermos algumas lições importantes sobre o que aconteceu com o grande rei Davi. Lembrando que o EBDemfoco.com disponibiliza para você uma série de conteúdos para que você tenha a melhor aula na sua escola bíblica dominical. Então, lembrando, você tem os slides em PowerPoint, você que é assinante, você tem os slides em PowerPoint, slides coloridos e editáveis, animados e editáveis para você fazer as mudanças que você precisar para melhor se encaixar aí na sua aula. Nós temos também as aulas em PDF, aula em áudio e treinamento para professores da EBD. Só você acessar www.ebdemfoco.com e conferir. Nós temos também os sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos diversos. Mais uma vez, acesse www.ebdemfoco.com e confira. Lembrando que você também pode receber subsídios gratuitos pelo WhatsApp. Salve o contato 94-DDD 984092869. Salve esse contato e envie uma mensagem com seu nome e sobrenome que o ebdemfoco.com estará retornando para você. Então, vamos lá para o nosso estudo de hoje. O texto principal da lição se encontra no Salmo de número 101 e o verso 3, que diz assim, não porei coisa má diante dos meus olhos, aborreço as ações daqueles que se desviam, nada se me pegará. O salmista, então, louvando a Deus e se comprometendo diante de Deus de não colocar coisas más diante dos seus olhos. E é importante nós analisarmos isso, porque o texto não é bíblico, mas existe um ditado popular que é muito importante, que o que os olhos não vê, o coração não sente. E a Bíblia diz que de tudo que nós devemos guardar o nosso coração, porque dele procede as saídas da vida. E se o coração não tem acesso, então não tem como ele se contaminar. Mas o coração tem acesso às coisas a partir dos ouvidos e a partir dos olhos. Então, para começar, nós devemos aqui seguir o exemplo do salmista e não colocar coisas más diante dos nossos olhos. O que pode ser uma infinitude de coisas, pornografia, desejo de coisas alheias como roubo, inveja, ficar olhando para a vida dos outros, enfim. Nós não devemos colocar diante dos nossos olhos coisas que nos levarão a pecar. O resumo da lição nos diz o seguinte: é preciso, por questão de vigilância e temor a Deus, estarmos atentos à direção e à forma como olhamos as pessoas à nossa volta. Vigilância nunca é demais. E é importante também, porque a vigilância, geralmente, isso aqui é muito importante, o professor pode explorar isso com seus alunos, que o jovem, especialmente, ele procura ser vigilante principalmente quando ele está em um ambiente público, mas ele não procura ser vigilante quando ele está no ambiente privado. E há riscos também quando está no ambiente privado. O texto bíblico da nossa lição se encontra em 2 Samuel capítulo 11. Eu não vou me deter no texto por uma questão de tempo, mas óbvio, acredito que você já deva estar estudando esse texto, lendo todo o capítulo 11 de 2 Samuel. Nossa introdução. A forma como olhamos as coisas que nos cercam, como também a ocasião em que estamos, pode ser um meio pelo qual seremos tentados. Precisamos estar vigilantes, pois a ocasião e lugar não podem se tornar um elemento que facilite a ação de Satanás em nossas vidas. Isso aqui nós temos um apelo muito importante do comentarista, que é uma afirmação, que sim, a forma como olhamos as coisas, ou seja, como nós vemos as coisas, a forma como nós observamos as coisas, como nós olhamos, por exemplo, nós homens, a forma como nós olhamos as mulheres, dependendo do local,
isso pode ser um problema para nós. A pessoa que é avarenta ou que é gananciosa, dependendo da forma como ela olha para dinheiro, dependendo do momento, né, dependendo da ocasião, isso pode ser um problema. E assim por diante, né? O texto diz: a forma como olhamos as coisas que nos cercam, como também a ocasião em que estamos, pode ser um meio pelo qual seremos tentados. Então, a forma como nós olhamos para as coisas, e aí, dependendo da ocasião, isso pode ser um problema. E aqui no segundo slide, o comentarista nos faz o seguinte: nós precisamos estar vigilantes, pois a ocasião e o lugar não pode se tornar um elemento que facilite a ação de Satanás. Bem, a ocasião e o local não pode ser um elemento que Satanás tenha como arma contra nós. Por quê? Qual é o que é que deve ser feito para que isso não aconteça? É ter um olhar correto sobre as coisas. Ter um olhar correto sobre as coisas, né? Um olhar correto sobre dinheiro, um olhar correto sobre mulheres, um olhar correto sobre a vida alheia, um olhar correto sobre tudo. Tendo você um olhar correto, um olhar santificado, um olhar na direção do Espírito Santo, cheio de temor a Deus, o local e a ocasião pode até ser um risco, mas não influenciará tanto como numa ocasião em que se tenha uma visão distorcida das coisas. Mesmo sendo pessoas a quem o Eterno salvou pela sua graça, não estamos isentos de ocupar nossas mentes e o nosso olhar com aquilo que não agrada a Deus. Por isso, precisamos estar sempre atentos, né? O apóstolo João diz lá na sua carta que aquele que diz que não tem pecado, peca porque mente. Além da ideia que João desenvolve ali, de que todos nós somos pecadores, ele está dizendo ali, afirmando ali, que nós estamos o tempo todo vulneráveis às ações do diabo e também a ações da nossa própria natureza caída. Então, por isso, apesar de nós crermos em Cristo Jesus, termos sido salvos, nós ainda estamos expostos a estas situações. E como o pecado está no nosso corpo, nós teremos sempre a possibilidade de sermos seduzidos. Por isso nós precisamos sempre estarmos atentos, porque mesmo sendo salvos em Cristo Jesus, nós podemos ser tentados, e uma vez sendo tentados, podemos sim cair, mas que Deus nos livre de tal armadilha. Primeiro tópico: no tempo da guerra, ocioso. O homem segundo o coração de Deus. Davi era o homem segundo o coração de Deus. Ao estudarmos a respeito da tentação e queda de Davi, é preciso dizer que, na época, ele não era, isso aqui é interessante, ele não era um jovem com pouca experiência de vida e assim um rei, e sim um rei coroado experiente em batalhas, né? A palavra de Deus faz referência a ele como um homem segundo o coração de Deus, né? Atos 13:22 diz: e quando este foi retirado, levantou-lhes como rei Davi, ao qual também deu testemunho e disse: achei Davi, filho de Jessé, homem conforme meu coração, que executará toda a minha vontade. Então, o que nós temos aqui? Ao estudarmos a respeito da tentação e queda de Davi, é preciso dizer que ele não era um menino, ele já era um homem maduro, um homem responsável. Só para você ter uma ideia, ele passou muitos anos liderando um exército, mas não oficialmente sendo rei. E aqui ele já era rei, consolidado como rei. Então não tem a desculpa aqui de que era muito jovem, de que era uma pessoa imatura. Não, ele era um homem maduro que foi levado pelas suas concupiscências. Em seu histórico, Davi tinha diversas vitórias contra seus inimigos, vários livramentos da parte de Deus, o hábito de consultar ao Senhor para tomar certas ações e o fato de congregar sob suas lideranças homens desajustados, transformando-os em valorosos. Some-se a essa lista o fato de trazer de volta a arca de Deus para Jerusalém e de buscar fazer o que o povo adorasse ao Senhor. Então nós temos aqui o Davi, um grande homem, um homem ativo, um homem temente a Deus, um homem que cumpria o seu papel. Ele também foi chamado de poeta, compositor, profeta,
Davi, sem dúvida, tinha habilidades e era dono de um currículo diferenciado para um rei daqueles dias. Então, todo esse texto aqui, desses outros slides, é para corroborar os primeiros slides aqui, que o comentarista diz: Davi, quando foi tentado e pecou, ele não era uma criança. Ele era um homem maduro, ele era um homem experimentado na luta, na governança, era um homem que já tinha salmos compostos, que era um homem que adorava a Deus com seus instrumentos, enfim, era um homem já maduro. Mas mesmo assim, ele foi influenciado pela sua fraqueza. E aqui, o último slide diz: Davi, sem dúvida, tinha habilidades e era dono de um currículo diferenciado para um rei daqueles dias. Ele era alguém de destaque e alguém que estava diretamente envolvido com a obra de Deus, né? Porque ele fazia aquilo que Deus ordenava que era feito. Tinha até o hábito de consultar a Deus para tomar as suas decisões. Mas, no caso específico de Batseba, ele fez questão de deixar este hábito e promover outro tipo de comportamento. Um homem de ação. A palavra de Deus nos mostra que a tentação de Davi aconteceu em um momento de guerra. Naás, rei dos Amonitas, faleceu e seu filho, Hanum, reinou em seu lugar. Davi se lembra de que Naás o havia tratado com bondade, né, segundo Samuel 10, e decide enviar mensageiros para consolar o novo rei. Hanum, inexperiente, ouve seus conselheiros que acusam os mensageiros de Davi de serem espiões. O rei rapa metade da barba dos homens enviados por Davi, além de cortar-lhes as roupas de maneira que ficaram muito envergonhados. Como esses homens retornariam a Israel naquele estado? Davi, sabendo do ocorrido, pede que os homens fiquem em Jericó até que suas barbas cresçam. Esse foi um ato de grande humilhação para com os mensageiros enviados por Israel. Como se isso fosse pouco, os filhos de Amon contrataram mercenários sírios para atacar Israel, num total de 33 mil homens. A guerra estava a caminho e Davi precisava se preparar para esse momento. Então, eu não comentei esses slides aí porque eles são uma narrativa de um fato que vai nos trazer a reflexão cá na frente. Olha, Davi teve um problema com duas nações. Olha, entenda bem que situação. Davi teve problema sério com duas nações. E os amonitas ainda haviam contratado um exército de 33 mil sírios. 33 mercenários sírios que estavam à disposição dos amonitas para atacar Israel. E enquanto estas guerras se desenvolvem nos bastidores, o que o comandante principal do exército de Israel estava fazendo? Ele estava em casa, no ócio. Numa linguagem simples, ele estava em casa curtindo uma preguiça. E nós temos aqui um aprendizado muito importante. Por mais que o ócio criativo seja importante para a gente recarregar as baterias, para a gente refletir, né, umas férias, um final de semana, assim, onde você vai se distrair, você vai descansar, isso é muito bom. Mas isso tem que ter o momento apropriado. Davi procura descansar, Davi procura ficar ocioso num tempo onde a própria Bíblia diz, a Bíblia diz o seguinte: no tempo em que os reis saíam para a guerra. Não é no tempo em que os exércitos, é no tempo em que os reis saíam, porque os reis eram guerreiros e estavam com seus exércitos. No tempo em que os reis guerreiros, né, no tempo em que os reis saíam com seus exércitos para guerrear, e ainda mais um rei guerreiro, o maior guerreiro daquele momento, deveria estar lá, na verdade ele estava em casa passeando no terraço de seu palácio, né? Aquela velha história, né? Quem procura, acha. O ócio de Davi era inapropriado para aquele momento.
E por causa dessa questão, deste comportamento inapropriado, ele foi levado pelas suas concupiscências a cometer 2 pecados terríveis. No tempo em que os reis saem para as guerras, é notório que o rei Davi havia sido generoso para com a memória do rei Naás, mas sua ação foi interpretada de forma errada pelos amonitas e isso lhes custaria caro. Davi havia vencido muitos inimigos na sua jornada e Deus o havia preservado de ser morto por Golias e Saul. Ele derrotou os filisteus, moabitas e também os amorreus. Suas vitórias lhe deram prestígio como rei e paz para a nação. Mas logo todas essas benesses podem ter deixado o rei em uma situação de despreparo para o que havia a seguir, Ele acabou descansando demais no momento inapropriado. A palavra nos diz que a queda de Davi se deu no tempo em que os reis saem para a guerra. E podemos compreender esse momento como um período em que os monarcas conduziam suas tropas contra seus inimigos para preservar a soberania de seus países. Não era o momento de descanso, mas de alerta, pois vidas estariam em jogo e o nome do Senhor numa guerra seria glorificado ou blasfemado. Como eu disse, havia praticamente 2 nações, uma nação que contrata um exército de mercenários e mais o seu exército, se preparando para uma guerra contra Israel. E o que é que o grande rei Davi, o maior herói da época, faz? Ele vai curtir uma preguiça. E isso lhe traz um prejuízo enorme. Segundo tópico, olhando na direção errada, passeando pelo terraço. Vamos lá. A palavra de Deus nos diz que Davi estava passeando pelo terraço do seu palácio e naquele lugar viu-se observando uma mulher tomando banho. Ele foi lá dar uma passeada e de repente ele descobriu que estava curiando uma mulher que estava tomando banho. Por sua vez, Davi estava em um lugar alto e quem está em um andar mais alto em um prédio consegue ver quem está nas partes próximas do nível do chão. Deixa aqui já a dica, o comentarista já deixa aqui uma deixa aqui para você que mora em prédios. Cuidado com o que você vive observando, viu? Você, marido, esposa, jovem, cuidado. Cuidado com a direção para onde você olha. Aquela visibilidade chamou a atenção de Davi e foi o começo da sua queda. Batseba era uma mulher muito formosa à vista, Aqui não se fala do caráter dela, mas fala da fisionomia dela, E ela era muito bonita. E o coração do rei havia se envolvido pelo desejo. Não raro, o olhar pode ser a fonte de sérias tentações. O texto bíblico nos dá a ideia de que a contemplação de Davi não foi por um momento rápido, acidental, mas uma ação que encheu o seu coração, que durou tempo suficiente para que ele desejasse a mulher de outro homem. Nós não sabemos exatamente quanto tempo Davi passou olhando Batseba até ele decidir que levaria ela para a sua casa para fazer dela a sua mulher, no sentido de que ele levaria ela para sua casa para ter relações sexuais com ela. Nós não sabemos. Mas há quem diga que Davi não desejou Batseba de imediato. Ele muito provavelmente viu ela e não foi assim algo tão marcante que o atraiu tanto, que ele já foi assim cedendo. Mas quem sabe, o texto bíblico não nos deixa claro, quem sabe ele ficou por ali, foi, voltou, porque um banho geralmente é muito demorado, foi, voltou, e aí nesse vai e vem ele acaba sendo contaminado. O Varruisbe diz assim que quando Jesus diz que se você olhar para uma mulher com o desejo, você já adulterou, ele diz que esse olhar de adultério é aquele segundo olhar. Tipo assim, o Varruisbe diz assim, se passa uma mulher bonita,
ou um homem bonito, né? Vamos falar dos dois lados, porque as mulheres também são tentadas. Se passa alguém bonito perto de você e você olha, admira, beleza, essa pessoa passou, foi embora, não tem problema nenhum você olhar, admirar, achar que é bonita, tal, tem o corpo bonito, tem o cabelo bonito, enfim, tá com a roupa bonita, enfim. Mas você olhou, já fez a sua análise e pronto, acabou. Aí essa pessoa volta de novo e você vai fazer a mesma coisa, aí já tem um problema. Aí já tem um problema, porque o que é que você queria inicialmente? Ver se a pessoa era bonita, ver se ela tinha um cabelo bonito, se estava com uma roupa bonita, se andava bonito, enfim, o que é que você queria fazer? Queria fazer uma análise rápida de como aquela pessoa estava, ou de como ela era, se era bonita ou não, se estava bem vestida ou não. Era isso que você queria de imediatamente. Então a pessoa passa de novo, não há necessidade disso, porque isso já foi feito. Então qual é a necessidade de ficar olhando, encarando de novo? É, na verdade, uma evidência de que você está desejando. Então, o primeiro olhar, como diz Warren Wiersbe, não é um olhar pecaminoso, geralmente não é, mas o segundo olhar dificilmente não é, e foi muito provavelmente o que aconteceu com o Davi. Ele passou, viu a mulher bonita, muito provavelmente ele ainda estava com a cabeça na guerra, mas ele voltou e viu de novo, e aí o negócio ficou difícil. Ele então deixou com que o seu coração desejasse aquela mulher, e após esse desejo ele acabou consumando o pecado, e o pecado não foi só de adultério, mas foi também de assassinato. E todo o enredo que envolve essa situação é bastante cruel e cheio de canalices do Davi, né? Que tenta convencer o marido a ir para casa para poder se deitar com a mulher, e aí descobriu que está grávida, mas foi o marido, né? Ele estava lá nos dias e tal. O marido não foi, então vou embriagar e fazer ele ir. Também não foi mesmo embriagado, então vamos matar. Se eu não resolvi um problema culpando, né, alguém, então eu mato. Se a culpa não resolve, a morte resolve. E a trama de Davi, ela é bastante macabra, ela é perversa. Ele tenta enganar o marido, fazer com que ele se deite com a esposa para poder dizer que o filho era dele, e quando isso não acontece, ele manda matar da forma mais sórdida. Olha o que leva, o que o pecado é capaz de fazer na vida de um homem, mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus. O adultério consumado. Antes de dar prosseguimento ao seu plano, Davi pergunta a algumas pessoas no palácio quem era aquela mulher. E lhe disseram que era Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o Heteu. E ele não se importa com isso, né? Ele está tão dominado pelo desejo que ele não se importa que ela era filha de Eliã e esposa de seu fiel soldado. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher, e disseram: porventura não é Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o Heteu? Ele soube que ela tinha uma família e um marido. Mesmo assim, essas informações não frearam o ímpeto do rei. Meu amigo, o pecado, isso aqui é uma reflexão que o professor deve fazer, não só na sala, na classe, mas na vida. O pecado não respeita família. O pecado não respeita filhos. O pecado não respeita um certidão de casamento, uma aliança no dedo. O pecado não respeita nada disso. Então não pense assim, não, ele sabe que ela é casada, ou ela sabe que ele é casado. Isso não vai acontecer, não. Quando o pecado assume o controle do coração do homem ou da mulher, não importa quais são as barreiras, ele vai tentar de todas as formas até ser consumado. Então, fuja de toda a aparência do mal, de toda a aparência de pecado, e não pense que você é capaz de governar o pecado, não, de dominar o pecado, não, você não é capaz, e não pense que o pecado vai respeitar qualquer valor ou qualquer barreira, ele vai passar por cima, romper qualquer valor para ser consumado, porque esse é o desejo da carne. Ele envia mensageiros para falarem com a mulher a fim de que ela fosse para o palácio onde o rei a esperava. Ali Davi consumou um de seus pecados. Alguém pode perguntar assim: mas a Batseba também é muito fácil. Não. Quem estava falando era o rei. Era numa época em que o rei falava e se alguém ousasse dizer não, morria.
Ah, mas era o Davi, o homem segundo o coração de Deus. Não importa, podia ser o Davi. Era decreto, tinha que obedecer. O rei era dono do país. Se ele quisesse a mulher de alguém, não importa. A única coisa que barrava Davi era o valor moral que ele tinha por ser servo de Deus. Mas no mais, nos reinos pagãos, isso não importava. Não se importava. Então, a Batseba, a gente não sabe qual o nível de envolvimento dela, mas presume-se que ela não tinha nenhum interesse, mas não tinha também o que fazer, porque era o rei. Matando o marido e soldado honrado. Não bastou que Davi tenha ficado com a mulher de outro homem. Aquela relação sexual lícita gerou uma vida e Batseba foi falar com Davi que estava grávida. O período fértil da Batseba é relatado e já ela se tinha purificado de sua imundícia, ou seja, tinha passado o seu período fértil. Logo depois, que é um risco muito grande de gravidez. Sabendo que o esposo dela estava na guerra, Davi tentou ocultar seu pecado, trazendo Urias de volta para casa. Ocorre que a tentativa de esconder o seu pecado não deu certo. Deus não permite que seus filhos pequem com sucesso. Urias, em respeito aos seus colegas que estavam travando uma guerra pelo povo de Deus, não se deitou com a sua esposa grávida. Ainda bem que Deus não deixou, porque senão Davi teria passado ileso. Ele chega a mencionar a arca de Deus que estava em uma tenda e não vai para a sua casa. Davi certamente fica furioso porque seus planos estão caindo. E ele não podia matar ele ali naquele momento porque não haveria justificativa e o problema seria grande. Mas ele tenta de todo jeito mandar o homem para casa para que o homem se deitasse com a esposa e quando ela aparecesse publicamente grávida, eles poderiam dizer: não é filho do Urias, ele esteve lá com ela e se deitou com ela. Esse tipo de trama que a gente vê nas novelas é antigo, Davi já fazia isso lá em Israel. Mesmo tendo Davi embebedado Urias, o soldado se manteve em seu propósito. A integridade de Urias incomodou Davi e o rei decidiu tornar Batseba viúva. Esse é um problema sério. Urias logo seria morto em combate lutando em prol do reino de Israel. E Davi ganharia mais uma esposa, desta vez já grávida. Esse foi o segundo pecado de Davi. Há alguns comentaristas que vão dizer que Urias não era um soldado de batalhão de frente. Apesar de ser um grande soldado, não era um soldado de batalhão de frente. Então, Davi, sabendo disso, ele diz: é muito fácil acabar com esse homem, é muito fácil Batseba ficar viúva e aí eu não vou ter nenhum problema social, nenhum problema moral de tomar ela como esposa. Mas ele não estava atento que o problema não era só moral, nem social. Era espiritual, era de relacionamento com Deus. E por esta razão, apesar de ele intentar tudo isso, de ter êxito no que fez, teve absolutamente a reprovação da parte de Deus. Terceiro tópico: consequências da ação de Davi. O que Davi fez pareceu mal. Pareceu é uma linguagem bíblica. Foi mal. A narrativa de 2 Samuel parece ser focada totalmente no ato de Davi, sem que houvesse qualquer intervenção divina. Entretanto, Deus não estava ausente, e mesmo amando Davi, julgou-o por 3 motivos. Primeiro motivo: olha, foi o Senhor que ungiu Davi e deu a ele posses, bens e o reino de Israel. Mesmo assim, por causa de sua lascívia, desprezou a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos olhos. Ele poderia pegar qualquer jovem, qualquer moça no reino, a mais bela, mas não, ele teve que tomar a esposa de um soldado, de um homem fiel. Ele teve que acabar com o matrimônio, ele teve que acabar com o casamento. Segundo, Davi havia matado Urias e tomado a viúva. Essa parecia ser uma prática dos tempos antigos, onde homens que tinham poder, para não incorrerem em adultério ou num problema moral ou social, matavam ou mandavam matar o esposo da mulher casada para depois ficarem com ela. Com a viúva não tem problema, não tinha problema, era com a mulher casada. Então, o que eu vou fazer como grande rei? Dou um jeito de tirar ele da reta, ele não precisava de nada disso. Ele tinha as mulheres que pudesse ter lá das solteiras do reino, mas ele decidiu matar alguém.
Davi havia matado um de seus melhores e mais íntegros soldados, e fez isso à traição, ordenando que Urias fosse colocado na frente da batalha e deixado para trás, sem possibilidade de resgate. Como eu disse agora há pouco, não se sabe se ele era um homem de batalha, de frente de batalha, mas muito provavelmente não. Por isso Davi pediu para que ele ficasse na frente de batalha, porque seria mais fácil morrer. Nós temos aqui então, Deus não estava ausente, e Deus julgou Davi por tomar a mulher do próximo, por matar o marido dela e por tramar contra a vida deles. A falta de controle sobre sua cobiça fez de Davi um homem digno de uma séria punição. A gravidade do ato do rei se concluiu desta forma. Todavia, porquanto com este feito deste lugar, sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemem. Ou seja, o ato de Davi, além de ser um pecado pessoal, ele provocou a blasfêmia dos inimigos de Deus. E aqui Paulo nos ensina, lá em Romanos capítulo 14, o mesmo princípio, que não é só o meu ato, ainda que o meu ato em si não seja necessariamente pecaminoso, se alguém se escandaliza, então é pecado. Então o professor pode explorar isso com seus alunos. O pecado de Davi não foi só um pecado pessoal, mas foi um pecado nacional. Foi um problema nacional e internacional, porque os inimigos de Deus, os inimigos do povo de Deus, blasfemaram contra Deus. E nós, nas nossas condutas, nos nossos comportamentos, precisamos estar atentos a isso, para que nós não sejamos uma pedra de tropeço, que ao invés de ser uma atalaia das boas novas, para que conduzamos as pessoas a Cristo, nós as afastemos ainda mais por causa de uma conduta pecaminosa. Precisamos estarmos sempre atentos e vigilantes quanto a isso. Toda vez que um servo ou uma serva de Deus peca, o nome do Senhor é blasfemado. Toda vez que nós pecamos, ou nós estamos pessoalmente zombando de Deus, ou a nossa conduta provoca o escândalo em outros, o que é também um problema muito sério. A espada nunca mais se separará da tua casa. As duas consequências do pecado de Davi, equiparáveis aos dois pecados cometidos por ele, foram a perda da criança, por causa do adultério, que iria nascer, e a contínua guerra que haveria na sua família por causa do assassinato. Você toma a mulher, você viola o matrimônio, você destrói um lar, mas você terá que suportar a dor da perda de um filho. Você mata um homem, mas a sua família viverá em guerra. O bebê de Batseba chegou a nascer, mas faleceu depois de 7 dias, ainda que Davi tinha buscado ao Senhor pela vida da criança. Aqui nós precisamos refletir sobre isso. É óbvio que o relacionamento de Deus com Israel era um pouco distinto, mas os princípios ainda permanecem. E o princípio da retribuição permanece, meu amigo. Deus perdoa qualquer pecado, com exceção da blasfêmia contra o Espírito Santo, que está expressamente dita no Evangelho, que Deus não perdoa, que não tem perdão. Mas qualquer outro pecado, Deus perdoa. Entretanto, as consequências desse pecado, geralmente, elas permanecem. Depois, a Bíblia nos mostra que houve no lar do rei um incesto. O irmão estuprou a irmã, e o outro irmão veio e matou o irmão que era estuprador. E Absalão, um dos filhos de Davi, deu um golpe de estado, e por pouco Davi não perde a vida, tentou matar o próprio pai. Custou caro para o rei ceder à tentação. Entendemos que Davi não planejou cair em tentação, nem pensou em matar alguém no dia em que cometeu adultério. Entretanto, um pecado tende a atrair outro, numa contínua sucessão de erros. O salmista diz que um abismo chama o outro. Davi se viu envolto em uma teia de tramas que ele tentou resolver o problema, mas resolvendo da pior maneira possível e sofrendo as consequências. O contínuo cuidado que precisamos ter. Davi era um homem segundo o coração de Deus, e tal verdade significa duas coisas: que ele era uma pessoa que fazia o possível para agradar a Deus, que é muito importante,
que amava o Senhor e que havia sido escolhido por ele para uma grande obra, e que mesmo sendo segundo o coração de Deus, Davi era um homem, né? Nós temos essas duas perspectivas, né, sobre Davi ser um homem segundo o coração de Deus, porque o coração dele era voltado para a adoração a Deus, e também porque ele havia sido escolhido por Deus. Mas mesmo isso não isentou Davi de ser tentado e, pior, de cair na tentação. Isso significa que ele estava sujeito a situações que poderiam deixá-lo vulnerável, e foi justamente isso que o fez cair. Ser um homem ou uma mulher de Deus não tira de nós a nossa humanidade e a tendência a fraquejar. Por isso precisamos vigiar sempre, como nos alertou o Senhor: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Isso é muito importante refletirmos também. Por que tem na Bíblia tantas advertências? Porque nós somos fracos. Nós somos fracos. Não é porque Jesus é incapaz de nos salvar, é porque nós somos tendenciosos. Por isso a Bíblia nos adverte, nos confronta para que nós estejamos olhando para a direção certa e não se deixando influenciar pelo pecado. Porque uma vez, né, que somos influenciados pelo pecado, o pecado é gerado e então dá a luz e vem a morte. Nós, como diz aqui o comentarista, precisamos entender: ser um homem ou uma mulher de Deus não tira de nós a humanidade e a tendência a fraquejar. Nós ainda somos de uma natureza pecaminosa, adâmica, que precisa ser controlada pelo Espírito Santo. Então, para que nós não caiamos em tentação, precisamos estar em constante oração e leitura da palavra de Deus, confiando no Senhor Jesus. Nossa conclusão: a tentação de Davi nos mostra que ninguém está imune aos desejos do coração e que um momento de falta de vigilância é suficiente para manchar toda a história de uma vida, né? A Bíblia diz, o profeta Jeremias diz, que enganoso e corrupto é o coração mais que todas as coisas. Também aprendemos que certos pecados têm consequências duradouras e mortais e que podem ser evitados se, ao invés de estar ociosos, estivermos fazendo o que fomos chamados para realizar. Precisamos fixar os nossos olhos naquilo que Deus espera que façamos. Estejamos olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Não olhemos para a direita nem para a esquerda. Não façamos como a mulher de Ló, que amou tanto Sodoma e Gomorra no seu coração, que, apesar das advertências de Deus através de seus anjos para que não olhasse para trás, ela olhou e ficou para trás. E ali não é só o ato de olhar, mas era o que este ato de olhar representava: que o seu coração havia ficado em Sodoma e Gomorra. Muito bem, estamos chegando ao final então do nosso comentário. Que Deus em Cristo nos abençoe e até a próxima. Paz e bem a todos.